Margarida, estás a olhar para onde? Eu estou a olhar para onde toda a gente está a olhar. Tu já viste bem o vestido prateado, transparente, podia ser só prateado, mas além disso era transparente, da Sydney Sweeney. Bem, o vestido é obviamente o menos importante no meio disto tudo, não é? Do Avesso, um podcast sobre moda, com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. Na verdade é o pacote completo. Eu não sei bem se ainda podemos usar esta expressão. Mas é mais prática, não é? Mas Sim. acho que é muito visual. E neste caso é isso, é o conjunto todo, não é só o vestido. Sim, nós falamos da atriz norte-americana, ou melhor, do estilo e da imagem da Sydney Sweeney, no evento Power of Women, da revista Variety. Foi aqui há alguns dias, em Los Angeles, no final de outubro, distinguiu vários contributos femininos este evento. E também estamos a falar do corpo, obviamente. Aqui não é só o vestido que conta, é de facto o corpo dela, mas não falamos especificamente do corpo da Sweeney. Falamos de um tipo de corpo em particular. É verdade. É a famosa ampulheta, não é? O peito generoso, ancas a condizer, a cintura marcada, uma imagem clássica. Um tipo de corpo que, aliado a algumas características físicas, como o cabelo loiro, um rosto interessante, mas que não seja demasiado perfeitinho, cumpre todos os requisitos para a chamada bombshell americana. É verdade. A Sydney Sweeney parece que representa na perfeição, não é? Esta imagem é uma nova entrada num friso de estrelas. Nós temos muitos outros exemplos na história. Mulheres como a Marilyn Monroe, quem não a conhece. Também se calhar a Scarlett Johansson, não. A própria Pamela Anderson, na sua fase jovem, não é? Sem dúvida, sim. Uma grande embaixadora deste tipo de beleza, que é um tipo de beleza muito específico, mas também muito facilmente identificável, porque é algo que está tão entranhado na história do cinema, sobretudo, mas também nos estereótipos americanos, que todos sabemos identificar uma bombshell. É verdade. Isto já é agora um ponto de situação. É importante lembrar que as pessoas não têm culpa do corpo que têm e esta nossa análise não é de toda uma censura ao registro. Antes pelo contrário. O que nos interessa mais é o papel que esta imagem tem na narrativa norte-americana, por um lado, também no cinema e mais além, não é? Ou melhor, como nos últimos anos parecia ter recuado de certa forma a favor de um estilo diferente e de repente voltou a ser explorado sem pudores. É verdade, e na verdade há uma coisa engraçada, que é, todos sabemos que é uma bombshell, mas quando começamos a pensar neste tipo de mulher e procuras nomes, não é assim tão fácil de encontrar, porque de facto é preciso ter o tal pacote completo. Tu tens exemplos como a Ana de Armas, a Margot Robbie, a Jennifer Lawrence ou a Dakota Johnson, que até já fizeram papéis de bombshell na ficção. Aliás, a Margot Robbie nasceu já muito com esse selo, exato. Num filme com o nome bombshell, mas que depois na vida real não são bombshell, ou seja, se tiverem a caracterização certa, correspondem ao estereotipo, mas na vida real conseguem ter uma imagem muito menos exuberante e mais versátil, enquanto uma bombshell, mesmo quando faz papel de feia e desgrenhada, continua a ser super sexy. É difícil sair disso, sim. Não há volta a dar. E quando aparece vestida com uma t-shirt e umas calças de ganga, continua a ter uma imagem extremamente sensual. Eles são um bocadinho vítimas dessa, ou seja, às vezes querem se descolar e não conseguem. É difícil. É difícil. A Sydney, por exemplo, chega aos cinemas esta semana, a 13 de novembro, se estiverem a ouvir nesta altura, no papel de uma lutadora de boxe norte-americana. É uma história incrível da Christy Martin. O filme chama-se Christy, precisamente, e, portanto, ela, como devem calcular, aparece com outro aspecto, distante dessa imagem glamourosa. Margarida, mas tu sabes que ela foi escolhida, curiosamente, e foi escolhida de caras, segundo conta o realizador, porque a Sydney Sweeney competiu ela mesma como atleta de MMA, não é? Daquelas artes marciais, sim, desde os 12 anos. Aliás, até fazer o piloto para o Euphoria, quando tinha 19. Portanto, isto não é propriamente uma novidade para ela. Bem, impressionante. Não fazia ideia. E, de facto, estes estereótipos têm esta coisa de, às vezes, cairmos na tentação de enfiar as pessoas numa caixa, esquecendo-nos que, de facto, podem ser muito mais do que muitas isso. Coisas, não é? Sim, eu acho que é um pouco aquele clássico do és demasiado gira para lutar, não é? Ou para ser Maria Rapaz. Bom, eu não sei quão falado vai ser o filme, talvez nem seja assim um grande box office. Mas já está a dar algo sim, que falar. Sim, mas nós temos de recuperar uma polémica de julho que se arrastou meses, quando a atriz apareceu numa campanha da American Eagle, não é? Com umas calças de ganga. E t-shirt branca, E t-shirt branca, lá está esse clássico, esse compo tão característico. E a frase Sydney Sweeney has great genes, o que foneticamente se confunde na língua original com ela tem uns bons genes. Ora, isto acabou por dar assim alguma confusão, não é? A Sydney Sweeney foi mesmo acusada de estar a incentivar
a eugenia e a supremacia branca. Uma polémica que até mereceu o comentário de Donald Trump, que saltou em defesa da marca e da atriz, dizendo que era a campanha mais sexy de sempre. Mas não foi o único. O vice-presidente também veio defender a campanha e, inclusivamente, usou os ataques à marca politicamente, dizendo que esta onda woke que estava a condenar esta campanha era a razão pelo qual havia quem estivesse a perder o eleitorado masculino nos Estados Unidos. Olha, o que é certo é que as ações campanha, que se gostasse ou não se gostasse, subiram mais de 30% com a polémica. Sim, há quem diga de facto que esta imagem da bombshell é uma bandeira, de certa forma, da chamada revolução conservadora, não é? Parece feita por medida, aliás, para este tempo. Aquela ideia do blonde American Pride, ao estilo cheerleader, não é? Também nos faz lembrar um pouco que tenta contrariar, de facto, essa corrente mais wokeista, como se passou a designar. E neste ponto eu acho que há uma diferença substancial em relação até a outras brasas, como nós nos costumávamos dizer, não é? Eu penso em celebridades, por exemplo, como a Salma Hayek, a Sofia Vergara, a Jennifer Lopez, que também são adoradas, têm todo o seu público, mas parece que falta ali aquele selo de aprovação WASP, não é? Aquela coisa muito white American. Bom, e o fator sexual está sempre lá, esse claro, não é? De um lado ao outro. Bombas latinas, mas não necessariamente bombshell. Pois é. E apesar de ser também uma imagem hipersexualizada sempre, das mulheres, que é muitas vezes, como falávamos, muito difícil de desvincular, sobretudo no caso das atrizes, não é? Olha, por exemplo, o caso da Pamela Anderson, de que falámos há pouco, só começou a ser levada mais a sério agora numa fase mais avançada da sua vida. Foi preciso ter mais alguns anos e deixar de usar maquilhagem para não ser tanto vista como um sex symbol e passar a ser vista mais como um ícone de beleza e ser chamada para outro tipo de, um estilo muito mais papéis, discreto, de eventos. Sim. Aliás, as passarelas, ela nunca era vista numa passarela e hoje em dia as casas de moda chamam-na, e a própria já disse em algumas entrevistas que sentia que agora é que a carreira dela estava a descolar, exatamente, não estava presa àquela imagem. E ao corpo, não é? Ao corpo. Sim, mas a Maria também é verdade que explorou a imagem a certa altura de forma que lhe deu mais jeito, não é? Mais uma vez aqui sem pingo de crítica da nossa parte, mas é o que é. Há quem se aplique e muito bem a manobrar muito bem o seu corpo a seu favor, deste ponto de vista profissional. É usar o que a natureza dá. Exatamente. E no cinema isso é importantíssimo, acreditamos, porque numa indústria como a de Hollywood, a imagem também é algo que se vai alterando ao longo dos anos e, portanto, é perfeitamente normal ela fazer essa evolução e mudar, não é? E ser hoje diferente. Mas é um facto que há um estigma muitas vezes associado, que inclui até algum descrédito, como se as pessoas tivessem que provar a dobrar por serem giras e atraentes, não é? Em Portugal nós também acho que vemos isso e teremos sentido isso em alguns casos. Mais uma vez, quando pensamos em cinema, em televisão, eu lembro, por exemplo, da Soraya Chaves, quando começou na sua carreira, mais recentemente também na Júlia Palha, não é? Tornaram-se alvos fáceis para o preconceito. Sim, e o seu corpo foi muito comentado. Foi muito comentado, sim. E continua a ser muito comentado, apesar de serem ambas atrizes com cartas dadas. Sim, já fizeram em imensa papéis, coisa. Sim. Não fazem só um tipo de trabalho. Mas isto, de facto, é um preconceito que leva muitas mulheres, e aqui falamos muito. É um tipo de corpo em que, de facto, o tamanho do sutiã é importante. Claro que os outros atributos também são, mas este é, assim, o que se calhar mais identificativo de uma bombshell. E este preconceito leva muitas mulheres, sobretudo na sua adolescência, não é? Sim. Quando têm, de facto, o peito um pouco maior, a tentarem escondê-lo e disfarçá-lo. Sim, todas nós tivemos colegas na escola que passaram por esse drama, não é? Sim, amigas que... Olha, quando estava a fazer o meu vestido de noiva, lembro-me que tinha muitas amigas que também estavam na mesma fase e que uma das preocupações era precisamente o decote, porque o que se pensa de ser favorecido é disfarçar o máximo possível o peito para não dar tanto nas vistas, porque esta imagem é no cinema e na cultura de pop muito alimentada como uma imagem de uma mulher mais disponível, que é uma coisa que muitas vezes não tem qualquer tipo de correspondência à realidade. Não chega a tocar sentido. Na vulgaridade, não é? As pessoas acabam por também passar por essa, sim. É complicado. Foi um bocado nessa lógica, e fazendo-se valer já desse preconceito,
Que eu penso que a Sidney também usou o tal vestido prateado, que deixava o volume e a forma do peito absolutamente perceptível, como quem diz, vou borrifar. É uma provocação. Também é uma provocação, sim. É engraçado porque até a Sharon Stone veio defendê-la. Ela própria foi uma sex symbol a certa altura, e continua a ser, obviamente, mas esteve ali, viveu esse auge no cinema. Há de perceber bem o estigma, e disse-lhe uma coisa muito engraçada. Primeiro, é ok usares o que a tua mãe te deu, não é? É para usar e abusar, tu lá sabes o que deves fazer. E até recordou um episódio muito caricato com a Jane Goodall, quando foi capa da revista Life, pelo seu trabalho com os chimpanzés. Alguns cientistas, homens, não é? Calculamos, conseguiram dizer que ela só conseguiu ser capa porque aparecia, vê bem, de calções no safari. Pronto, como se os homens num safari também não usassem como calções. Se a pessoa fosse, sei lá, toda tapada para um safari, não sei, que é uma coisa que dá imenso jeito. E pronto, estava a mostrar as pernas e só assim é que ela tinha conseguido ser capa. Portanto, isto de facto, mais vale uma pessoa escolher usar, o que quer, não é? sim. Porque, sim, se arriscar a ser criticada de qualquer forma. De qualquer forma, sim. Portanto, mais vale usar o que nos fica bem e com o que nos sentimos bem, que é o importante. A Sharon Stone, que falámos há pouco, ainda apanhou aqui o auge dos tempos push-up, em que o peito era a grande estrela da sensualidade. Depois tivemos aqui uma fase da lingerie mais funcional, onde não só o sutiã é o rei, como também as partes de baixo ganham aqui algum protagonismo, muito à conta da era Kardashian, que pôs a atenção no rabiosco. Do outro lado, não é? Pois é, criando outro estereótipo. É verdade, sim, isso é muito interessante. Sabes que passam 11 anos sobre aquela icónica capa da revista Paper, em que a Kim Kardashian aparece, devem lembrar-se de certeza, a despejar champanhe, não é? Para um copo que está muito bem empoleirado ali, de facto, no seu rabiosque, e depois disso houve um boom absolutamente incrível de uma cultura que eu penso que levou muitas senhoras ao ginásio, não é? Para trabalhar os glúteos até à exaustão, que aliás é uma febre que não baixa assim tanto, não é? Eu penso que continua muito popular, não é? É verdade, as aulas intituladas Bum Bum Brasil, que já te cito só o nome, já é um estereótipo também muito ligado aqui à beleza associada ao Brasil, não perde adeptas e estão sempre no auge, não é? Sim, e tu tens toda uma imagem ligada a essa sensualidade mais latina, não é? Que durante algum tempo, de facto, se sobrepôs ao tipo de beleza bombshell, como dizíamos há pouco, e a Kim Kardashian é uma das grandes embaixadoras desta estética, não é? Não tem concorrente. Completamente. A Kim Kardashian, que estas semanas também tem andado muito nas bocas do mundo pela sua nova série, que está a ser arrasada. Parece que sim. Parece que é péssimo. Eu ainda não vi, mas é o que dizem. Em que a Kim faz de advogada na ficção, depois de ter chumbado o exame à ordem na vida real, como partilhou nas redes sociais. Pois ela conta isso, exato. Exatamente. Há 6 anos que a empresária está aqui a tentar conseguir o diploma. Isto não é fácil, uma pessoa é influencer, está a estudar, a conciliar isto tudo. É uma empresária de sucesso. É uma empresária de sucesso, é verdade. Eu não sei se daria ou se dará boa advogada, Margarida, seja na ficção ou na realidade. Mas o que é facto é que ela já esteve na Casa Branca em conversas tanto com o Trump como com a Kamala Harris sobre uma reforma judicial nos Estados Unidos, portanto, enfim, é o que é. Uma jogada bastante arrojada. Bastante arrojada, sim, é verdade. A Kardashian. Agora, de facto, começa a fazer sentido, porque ela é alguém que sabe mesmo usar bem a sua plataforma online, tanto como a sua influência, seja para os fins mais nobres ou para os fins mais comerciais. Claro, sim. E os comerciais são, de facto, muito conhecidos, sobretudo devido à sua marca de shapewear, não é? A Skims, que é um fenómeno absoluto. É uma marca que potencia precisamente as curvas, não é? E o tipo de corpo da Kim Kardashian. É um caso em que ela assume completamente o seu corpo e o poder que ele tem para vender, não é? Sim, despoderadamente, não é? Sim. E é um sucesso. A empresa tem um valor de cerca de 4 mil milhões de dólares. É incrível. Sabes o que é mais extraordinário, chegando aqui, passado este tempo? É que nós estamos sempre a falar de padrões de silhueta que se aplicam a mulheres. Portanto, nós temos que equilibrar o jogo rapidamente, Margarida, dizer qualquer coisa interessante. É verdade que isto depende sempre mais para o lado das mulheres, sim, mas também existem ideais de beleza do lado masculino. Tens o clássico deus grego, não é? Corpos bem definidos, aqueles narizes arquitetónicos, mas digo-te que as barriguinhas de cerveja também já tiveram os seus tempos de glória. Pois é. Ali na altura da Revolução Industrial,
em que houve pessoas que começaram a fazer fortuna sem herdarem fortuna e, portanto, ter uma barriguinha de cerveja era assim sinónimo de grandes banquetes e muito dinheiro à mistura, portanto começaram Não sei se as senhoras gostariam muito, mas pronto. Não sei, mas era bom mas sinal era popular, e tinham bastante sucesso entre as senhoras. Em termos de senhoras. classe era popular, sim. Depois, nos anos 20, ser magro e atlético, mas não musculado ali, a era do Great Gatsby, das grandes festas, voltou a estar na moda e depois a partir dos anos 80, com a loucura dos desportos e do culturismo, os homens cheios de músculo encontram o seu pedestal como sex symbol. Meu Deus. E depois houve aqui alguns regressos, não é? Eu penso que a barriguinha de cerveja houve aqui há uns anos, voltou a estar na moda, não é? Era assim o corpo de papá, não é? Como lhe chamavam. Ai, sim. Também foi popular, sim. Margarida, o que eu vou dizer a seguir agora não é muito sexy, é que nós temos que acabar por aqui. Acabar por esta semana. Evidentemente, sim. Acabar por esta semana. Até à próxima. Até à próxima.